Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e sabe aquela história de bêbado que quando termina você fica... Ah, para! Então, eu assisti Sun, produção meso-irlandesa, meso-norte-americana, meso-terror, meso-suspense, que saiu diretamente no On Demand e na plataforma Shudder. Ele foi mais uma indicação de um inscrito aqui do canal e, como ele tava com um score positivo, eu fui conferir. Ainda mais porque mistura demônio, criança possuída e muito sangue, ou seja, já é meio caminho andado pra eu gostar. Porém, eu acho que o diretor, que também assina o roteiro, se atrapalhou um pouco ali na hora de contar essa história. Devia estar bêbado. Bom, como é de praxe aqui no canal, eu vou falar um pouquinho sobre esse filme aqui, lembrando que eu vou dar a minha opinião, sem frescura e sem spoiler, ok? Mas antes disso, vamos passar rapidinho pela sinopse do filme. Em Son, ou Filho na tradução literal, nós acompanhamos a Laura, uma mãe solteira que se vê numa situação desesperadora. Ela encontra pessoas estranhas dentro da sua casa no meio da noite. Bizarro. Já seria o suficiente para eu abandonar a casa correndo. Depois dessa situação de desespero, o seu filho David começa a apresentar sinais de que contraiu uma doença misteriosa, que a princípio não tem cura. Na luta para tentar salvar o filho, a Laura começa a desconfiar que esses dois eventos estão conectados. E o pior, no meio do caminho ela descobre que a doença do David tem um remédio, só que ele é meio macabro. Bom, parei por aqui para evitar dar spoiler pra você, então vamos à minha opinião sobre o filme. Pessoas, esse roteiro é uma história de bêbado. Sabe aquele amigo que tá te contando o caos e meio que confunde as coisas, esquece uns detalhes, exagera outros, e quando termina de contar tu fica, ah, para que foi assim que terminou. Pois é. O que é uma pena, porque Sun tem uma ideia incrível. O que uma mãe seria capaz de fazer para salvar o filho que tem uma doença rara e o remédio é meio controverso. Obviamente, seria capaz de tudo, né? Só que ao invés de explorar isso, o roteiro envereda para a solução mais óbvia, coisas sobrenaturais e ocultismo. Eu não sei em que universo isso é a solução mais óbvia, né, mas tudo bem. O que também não seria ruim, se ele não entregasse pelo caminho várias pistas escancaradas que acabam com a construção da história. Um exemplo bizarro é que já no início, na introdução, ele já deixa claro qual é o passado da Laura, o que tá rolando ali e aonde possivelmente aquilo vai dar. Porém, logo depois dessa derrapada, ele volta pros trilhos e a coisa começa a ficar interessante. O filme foca na relação mãe e filho, na questão da doença misteriosa e em construir um mistério em relação àqueles estranhos que invadiram a casa. Só que, novamente, a história se perde e começa um vai e vem de informações que até a personagem principal começa a ficar confusa. Que, por sinal, não são nada surpreendentes. Inclui nesse festival uns personagens aleatórios que só servem para fornecer alguma informação para ela ou tem alguma função específica na história. Talvez o pior deles seja o Paul, o nosso eterno Speed Racer. Que desde a primeira cena já fica clara qual será a função dele no filme, coitado. E não ajuda muito a tentativa de deixar a história mais profunda, com mais camadas, trazendo algumas questões morais e algumas relacionadas a abuso que não são aprofundadas. Tudo isso estraga qualquer tentativa de criar suspense e muito menos algum tipo de terror. No fundo, o enredo de Sun é muito simples, só que ele foi mal contado. Porém, o filme tem coisas bem boas que valem o tempo perdido. Devo parabenizar a atriz Andi Machak, que eu acho que é assim que se fala, que faz uma entrega bem consistente e com um bom peso dramático. Principalmente numa cena no final que é bem forte. Ela carrega o filme nas costas e foi o único motivo de eu dar um pouco de crédito para o que estava acontecendo na tela. Outra coisa boa são os efeitos sonoros e a trilha. Eles são responsáveis por basicamente todos os sustos. Sério, os momentos em que eu levei cagaço foram mais por causa da trilha que subiu do nada do que pela coisa que efetivamente apareceu na tela. Além disso, esses dois elementos são o que dão o tom mais terror para a história, deixando o clima pesado ao longo do filme. E isso é uma coisa bem intrigante dele, o tom pesado que ele tem. Eu notei isso nas cores mais apáticas e no fato dos dias serem sempre cinzentos, realmente dando a ideia de que mãe e filho estão passando por dias estranhos. Em alguns momentos, os enquadramentos também ajudam nessa sensação, ou mostrando o personagem sozinho no meio de um contexto estranho, ou como numa cena mais pro final, que foca na Laura, mas dá pra sentir bem o peso nas costas dela. Eu chamo isso de encosto.
Por esses motivos, Sun ganha 2 alienzinhos. Porque o grande problema do filme, na minha opinião, é não saber contar uma história que tinha tudo pra ser interessante, mesmo que não traga nada de muito novo para os filmes de terror. Ah, sem falar da cena final. Essa foi difícil de engolir. Esse é aquele momento em que você olha pro seu amigo bêbado e diz: ah, para que foi isso que aconteceu. Mas, como eu sempre digo, essa é a minha opinião. E você, assistiu Sun? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Tchau.